Facopcast, a nossa voz é a odontologia e continuando os nossos trabalhos aqui no CIOSP, 43º CIOSP, o maior congresso da odontologia na América Latina. E hoje temos o prazer de entrevistá-lo novamente aqui, porque cada vez que esse cara vem é um aprendizado que nós temos aqui, que você tem que ficar preso nesse podcast para assisti-lo até o final, que tem muita novidade para você, doutor. Olha só, estou aqui com Rafael Tavares, dos Super Doutores. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Mais um ano, né? Esse Mais é um o ano. quinto podcast que a gente faz juntos. Uau! Temos uma história bem longa, bem comprida e graças a Deus nossas empresas crescendo lado a lado. Nós somos parceiros da Facop, temos um MBA juntos, temos uma mentoria, né? Tem muita coisa boa para a gente passar para esses doutores que estão nos assistindo. E vamos começar então já falando de 2026, de novas metas aí, novos planejamentos, e você me deu um spoiler aí que tem uma parceria de peso que vem chegando, que é algo extraordinário, que você falou que é a parceria da MLS, que é junto com Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J, só os top do Brasil. Conta pra gente como que vai ser essa parceria. A Mentor Elite Society é um projeto de educação empresarial onde empresários de sucesso ajudam outros empresários no caminho que eles percorreram. O Flávio Augusto tem essa visão mega, né? Uma visão de internacionalizar esse projeto. O Joel J tem essa característica de constância, um treinador comportamental, e o Caio Carneiro vendas. Somando isso ao nosso clube, o nosso Super Doutores, nós então temos o MBA com a Facop, nós temos a consultoria das clínicas e nós temos essa mentoria. E nós queremos trazer a visão de um encontro que nós fizemos na África do Sul e falamos muito sobre isso. Planejamento estratégico para 2026, tendências, o que a gente tem como tese que vai acontecer e o que a gente precisa cuidar para não se machucar aí com uma reforma tributária, não se machucar com uma concorrência desleal, não se machucar, porque vai ser um ano diferente do ano de 2025. Que legal. Rafa, você falou um pouquinho sobre a África e eu acompanhei nos stories, foi muito legal, acho que foi uma aula que vocês tiveram lá, uma mentoria que vocês foram fazer na África. Conta um pouco pra gente sobre essa experiência, como que foi por vivenciar isso de perto. Então, meu filho fez um ano ontem, tive o prazer, verdade. Ele fez a primeira viagem internacional com 10 meses, olha que delícia. Então, Uau! Fomos para a África, levamos a equipe inteira. Na verdade, não é nenhuma mentoria, né? Nós somos o corpo, e esse corpo é um corpo de mentores. Ele é um corpo unificado. Todos bebem água um do outro. Então eu levo experiência, eles trazem experiência. Então tem um benchmarking. Para quem não sabe o que é o benchmarking, são boas práticas administrativas, boas práticas de marketing. Quando você está perto de grandes empresas, você entende não só o benchmarking da faculdade, aquele benchmarking que foi escrito por Philip Kotler ou Peter Drucker, você começa a ver benchmarking de quem está aplicando agora, em 2025. Então é fresquinho. E é isso que a gente precisa como empresário. O mundo da tecnologia muda tudo. Então a gente precisa beber de uma fonte fresca para que a gente entenda o que está acontecendo e a gente saia na frente. Muito legal, Rafa. E eu acompanho você diariamente, constantemente, você, sua esposa, a gente que ficou aí na sua casa uma vez que a gente foi fazer umas gravações, então a gente se sente parte da família ali, por vocês terem acolhido nós, e eu vejo a evolução de vocês, o tanto que vocês estão crescendo, vocês lá morando em Alphaville, vocês têm agora o espaço de vocês, que vocês dão a mentoria lá em Alphaville, que, é gigantesco, é muito legal. E conta um pouco pra gente sobre esse 2025, como que foi pra vocês e a projeção agora para 2026. Sim, tem um detalhe, né, desse encontro. Eu estava com uma dor, a gente foi gravar umas aulas. Nossa, você levou, eu estava com uma dor na barriga. Depois de um mês, eu fui diagnosticado com um tumor maligno no intestino. Tive que operar e tudo nasceu ali, naquele começou ali. Naquele encontro. E a gente comeu uma feijoadona, meu amigo, que eu não esqueço. Foi top. Foi. Então a gente tem história, Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Senão a gente vai ficar aqui, a gente vai conversar, a gente vai falar de tudo, da vida. Né? E afinal, esse cara aqui também mudou muito. Não sei se vocês acompanham a Facopcast. Nossa, deu uma mudada mesmo. Cara, esse cara tá lindo, tá maravilhoso, tá com dente branco. A gente tá andando com o Flavinho, né, mano? Flávio Domingues, tá treinando, o cara emagreceu, o cara tá agora internacional. Quando a gente coloca propósito em nossa vida, a gente abre várias portas, né? Propósito e Deus. Sabe o que eu gosto? Crescer. E envolve isso. Envolve transbordo pessoal, sua família melhora,
sua vida melhora e você impacta mais a sociedade. Olha que delícia A crescer. vida dos seus colaboradores melhora, você começa a pegar mais prestadores de serviço e vai virando uma cadeia, meu. Isso é muito legal, né? Quando a gente para pensar o tanto que nós fazemos diferença na vida de pessoas, né, cara? Ainda mais você. Se me perguntarem se o Brasil tem jeito, eu digo tem. Por que que tem? Os empresários, eles estão estudando muito a educação empresarial e estão gerando muita oportunidade. Então, ninguém cresce sozinho. Você chegou aqui, olha quanto de estrutura você está trazendo. Quantas famílias, os degraus que você subiu, quantas famílias agora dependem desses degraus, não só mais a sua. Então, o crescimento, ele acaba derramando. O capitalismo, ele é muito bonito. E se nós virarmos essa nação, é isso que eu quero trazer para o empreendedor da saúde. Eu acho que a maior, a prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é uma riqueza. Primeiro vem a prosperidade na mentalidade, depois o dinheiro começa a surgir na conta. Você mudou para depois ganhar. Você não ganhou para depois mudar. Eu acho que esse é uma... E as pessoas estão prestando atenção e tendo conhecimento que ela não é só um dentista, que ele não é só um biomédico, não é só um fisioterapeuta. Ele, primeiro de tudo, ele é empresário, porque ele abre um CNPJ, ele tem que prestar conta sobre o serviço dele, às vezes até, muitas vezes ele é atendimento, ele que marca, e ele não sabe lidar com aquilo. E muito da sua mentoria, e muito do que as pessoas estão buscando hoje, é esse conhecimento e aprimorando, que é muito que a gente faz, muito que você faz. E isso é muito legal, cara, porque você traz toda aquela experiência para uma pessoa que não tem, que ela é formada em odonto. Ela não é formada em ser empresária, em como gerir um negócio. E a MBA vem para isso, né? Eu acho que o maior ponto dentro da metodologia são 6 pilares. Modelo de negócio, reposicionamento de imagem e comunicação. Nós temos o hemograma completo, que seria a precificação, né, analisar todos os custos fixos e variáveis. Depois nós temos mais 3 alavancas: venda, liderança e marketing. O modelo de negócio, ele é o primeiro e ele é o mais importante. Eu acho que só dele aqui eu penso em trazer. Tá? O Flávio Augusto, ele falou na África e eu quero repetir as palavras. Modelo de negócio é rei. Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa que cobra R$500 uma consulta atendendo 40 horas semanais, ela está fazendo R$80 mil por mês. Uma outra pessoa que não tem uma agenda lotada, não vende tão bem, não é referência, não tem um marketing tão forte. Chegou agora, mas tem um modelo correto, um modelo de R$5 mil de protocolo, seja ele qualquer tipo de protocolo. R$5 mil de ticket médio. Ticket médio é a média das vendas. Atende 10 pessoas, ou seja, 10 horas semanais, dá 50 mil vezes 4, 200 mil. Então isso gera um descontentamento em muitos doutores. Como esse cara chegou agora e ele está ganhando mais do que eu, que estou há mais tempo no mercado, tenho uma agenda lotada, tenho prestígio, sou referência, subo em palco. Por que ele ganha mais do que eu? E a resposta é modelo de negócio. Inclusive esse seria um dos temas que eu ia falar agora, falar um pouquinho sobre modelos de negócio, mas vamos falar sobre planejamentos para 2026. Plano número 1. Tá. Primeira coisa, tendência, tá? Mas antes, o planejamento ele é feito em 2026 ou ele é feito em 2025? Como que é? Se você não tem um plano, faça agora. A Trajano, ela faz o seguinte, tá? Ela fala que o plano, ele é uma bola de argila que ela não pode finalizar. Antigamente nós tínhamos o business plan. Então a gente projetava 5 anos à frente. Isso caiu por terra. Por quê? O mercado mudava pouco dentro de 5 anos. Agora você não consegue fazer um business plan de 12 meses, porque a gente não sabe daqui a 6 meses o que aconteceu na tecnologia. Então, você se prepara. Por isso que a tese do planejamento ela é muito importante. Então, graças a Deus, a gente está perto de pessoas que têm muito resultado. E isso faz com que nós tenhamos muito resultado e faz com que as teses elas se consolidem. Mas um plano ele é o mapa, ele não é o território. Pode ter adequação. Mas dentro das teses da saúde que a gente montou, eu não acho que a gente vai errar. Primeira coisa que a gente analisa, tá, como tendência. O marketing orgânico, ele veio para se instalar e ficar. Nós estamos tendo no Meta DS
15% já de pagamento de tributo na fonte. Isso é a reforma tributária. Então a gente já está pagando. Eu fui pagar um boleto de 3 mil. No tráfego pago, já. E paguei já vem R$400 a mais, ou seja, 3.400. 400 foi de imposto. Então isso já está acontecendo. Outra coisa que não é tese, se isso está acontecendo, o que vai acontecer com a inflação desse ano? Ela vai na lua. Então você que está assistindo, preste atenção no que eu vou te falar. Nós vamos ter uma alta de preços. Se você não reajustar, você já reajustou o seu valor? O valor dos procedimentos? Nós vamos ter um recorde de inflação. Eu acabei de falar de 15% na fonte. Então, você precisa reajustar para o seu cliente ir acostumando com o novo preço. Tudo vai aumentar. Se você não aumentar, você vai sangrar a sua margem. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? Então, a gente vai precisar se preparar. Reforma tributária não é uma tese. Ela está aí. A da saúde é só ano que vem. Tá? Ela ainda não vigora agora. O IBS não vai entrar agora. Ela vai entrar ano que vem. Mas na saúde ano que vem. Nos serviços ano que vem. Mas do Facebook já entrou. Já entrou, virou o ano, dia 1º de janeiro. A dental vai entrar. Então, as grandes empresas, elas já vão entrar. Serviços só ano que vem. Então, se é ano que vem e você tem um ano para se preparar, o que o governo está dizendo? Bota preço, que aí o cliente aproveita, ele acostuma e você não sangra a sua margem. Então, aumentar preço é uma tese ou uma tendência? Tem que fazer ou não tem? Se chegou janeiro e quem está assistindo não aumentou o preço, já está errado. Outra coisa, precificação. A gente já fala de precificação há muito tempo, mas dá para brincar com precificação desse ano, com esse cenário? Não. Então, se a gente já recomenda e o cara não fez, esse ano não tem como mais não fazer. Tem que fazer a precificação e virar amigo dela. Não é aquela assim, eu já fiz. Quando? Um ano. Um ano que passou, já mudou muita coisa. A inflação média do ano passado foi de 5%. Esse ano, ela não vai ser de 5%, né? Com esse cenário, vai ser de 10%, 15%. Então, a precificação ela precisa estar na mão. A cada trimestre precisa bater. Então, marketing orgânico, distração política, vai ter muita gente caindo na porrada por causa de política. Ainda mais agora em 2026. Copa do Mundo, distração de Copa do Mundo, reforma tributária. E 11 feriados. 11 feriados, quem tem funcionário, o funcionário está na lua. E uma concorrência cada vez mais homem-bomba. O que é a concorrência homem-bomba? É aquele cara que vai descendo o preço, ele vai se explodir e vai explodir todo mundo em volta. Então, os empresários homem-bomba, eles estão prejudicando o próprio negócio, estão fechando portas. A gente está tendo um recorde de clínicas fechadas, né? Tem as verdinhas aí que estão fechando e dão muita notícia. As franquias estão morrendo, as fracas, né? E vão morrer. Mas também vão morrer dentistas obsoletos de gestão e administração. Então, tudo isso é tese. Mas, de verdade, Carlos, você que vê o mercado, essas teses, quantos por cento você diria assim, Rafa, tudo que você falou aqui, 70, 80, 90 ou 100% de certeza disso daqui, desse cenário ele se consolidar? Rafa, olha, 70%. E conta um pouquinho mais pra gente, eu ia até entrar nesse assunto que a gente está vendo coisas que talvez eu não tenha visto. Eu não tinha visto isso em noticiado sobre bancos falindo, sendo liquidados e o que isso impacta e esses escândalos. Eu sei que não tem muito a ver com a odontologia, mas a gente fica de olho aberto em tudo e a gente precisa saber um pouco de tudo, né? Mas, é uma coisa que assim, a gente eu mesmo não me recordo de presenciar algo nesse sentido. E a gente estava até comentando, tipo assim, colaborador nosso tem a conta no Will Bank e aí ele não se atentou, quando foi ver, cadê o dinheiro que estava ali? Entendeu? Sim. E, é uma coisa assim que parece que está cada vez mais acontecendo e a gente... E aí? Como que o empresário se enquadra nisso? A verdade é que a gente não tem... o cenário global, ele está se movimentando. São placas tectônicas, né? Está tudo se movimentando. A China se movimenta de um lado, os Estados Unidos do outro, a Rússia do outro. Então, isso tudo impacta em tecnologia, impacta no sistema automotivo, energia. Sabe? Verdade. Tipo, era petróleo, agora está vindo a energia elétrica. Então, tudo isso está tendo um impacto. E aí volta para o petróleo de novo? Volta para o petróleo. Então, o carro mais rápido do mundo agora é um BYD. Eu vi isso numa reportagem. O BYD conseguiu conseguiu bater não sei quantos em segundos. Então, o ponto é,
as narrativas estão mudando, a economia está mudando e tem uma empresa comendo a outra, sabe? Aqui no CIOSP mesmo. Quantas chinesas estão chegando? Tem gente ali, passei um corredor, tem chinês. Tem chinês aqui no CIOSP, tem stand com chinês. Isso é verdade. O ponto e aí? Ano passado tinha chinês? E você? Não tinha chinês. E você, tá mudando? Tá tudo mudando, mas e você? Não tá na mesma, meu? Não precisa nem para longe, sabe? Aqui nesse cenário que a gente está, então a gente começa, a odontologia do Brasil, ela chama a atenção do mundo porque nós somos uma potência. Tá? Nós somos uma potência em qualidade, nós somos uma potência em quantidade, nós somos uma potência em ecossistema e essas empresas vão vir. Vão vir empresas de tecnologia, vão vir empresas, investidores, vão vir novas empresas no mercado e do banco, nada diferente. Então vai ter grande comendo pequeno, né? Pequeno comendo grande e isso tudo vai ser uma dança. Dentro dessa dança tem pessoas boas e tem pessoas de mau coração. Como toda mudança, né? Quando a gente sai de um poder e entra no outro poder, a gente não tem como precisar se vai ser melhor ou pior, só quando a gente experimentar, essa é a verdade. Ô Rafa, deixando um pouquinho esses assuntos de lado, não sendo tão importante assim, mas importante muito, não soube nem descrever, mas tá bom, vamos lá. Fala um pouquinho desse 1 ano do seu filho, ontem ele completou 1 ano, dessa experiência que você está tendo, sendo pai pela 3ª vez, mas com um gostinho diferente, agora em uma outra situação. Eu acompanho você, eu vejo suas postagens, da onde que você morava, a inundação que teve, a sua trajetória, e a gente fica até feliz por aonde você chegou, onde você conseguiu chegar. E, conta um pouquinho sobre esse 1 ano, essa felicidade que chegou na vida de vocês. Sim. Bom, eu já tinha 2 filhos, né? Um de 14 e um de 17, que está aqui me acompanhando. Eu vi, eles trabalham com você, inclusive até mesmo, desculpa interromper, inclusive até mesmo ele dava todo suporte quando a gente foi lá fazer as gravações, o moleque é fera mesmo, viu, meu? Parabéns. O moleque já só o ano passado, na mão dele, transitou mais de 1 milhão em vendas. Olha isso, cara. Então o moleque já está... Olha, sensacional. E ele ganha comissão, ele investe. O moleque com 17 anos ele tá mais envolvido do que eu com 23 anos. Ele com 17 também. Então a cabeça dele é diferente. Ele Conta um pouquinho sobre esse 1 ano, ontem 1 ano. Sim. O meu filho mais novo fez 1 ano, né? Parece que foi ontem, né? Minha esposa estava grávida. O que você falou na pandemia, eu estava com uma outra empresa e ela estava parada por causa da pandemia. Muitas empresas pararam na pandemia. E eu fui morar numa kitnet da minha mãe. E a kitnet, eu estava no meio da pandemia, veio um rio e levou uma parede, né? A parede da kitnet. E naquele momento da vida eu conheci a Natasha, que é a mãe do José, que está com 1 ano agora. Então, de lá para cá, a gente levantou um castelo, né? A gente está morando aqui em Alphaville, naquela porta de quem venceu na vida, aquela porta do gigante, e a gente olha para essa kitnet que caiu pelo rio, e a gente tem um orgulho de falar dessa prosperidade, não da prosperidade de ostentação, de caramba, eu moro bem, não. Olha de onde eu vim, o tempo que eu levantei, o que eu cheguei até aqui e para onde a gente está indo como família. Porque sozinho nós somos uma moto, a gente empina, a gente dá cavalinho, mas como família, crescer isso numa empresa familiar, você sabe disso, você é casado, então é complexo, mas é gostoso, porque tem propósito. Tem um propósito de impactar a vida dos nossos alunos, da nossa comunidade, e por isso que a gente anda junto, né, meu amigo? E vocês estão 24 horas interligados, literalmente. Filho, esposa. Nossa, isso é muito legal. Por mais que pode ser um pouco desafiador, mas, não tem preço que pague você trabalhar junto com a família e crescendo juntos, né? Junto e misturado, com certeza. Eu acho que uma das coisas que eu digo também, dentro do mercado, é isso. Eu gosto de empresas familiares. Muitos dos nossos mentorados entram, casais, e quantos homens eu tirei de banco para falar assim, cara, vai gerir a clínica da sua esposa. Tua esposa está faturando hoje 30 mil reais. Se tu for para lá, eu te garanto que vai para 100 em 3 meses. Você vale mais do que eu. Aí o cara, calcula. Vamos fazer o seguinte, tá com medo? Vamos botar 6 meses, 100 mil. Você indo para lá com o seu conhecimento bancário.
Eu tiro o cara do banco, boto para lá, eles vão para R$200 mil, porque de fato ele é um gestor e ela não sabe nada sobre gestão. A mentoria, ela acopla a fusão dele, sair do banco para ir trabalhar e pensa, uma empresa de 30 para R$200 mil, vale o salário ele ficar sendo o gerente do banco ou ele ser um gerente da família? Agora, Gerente da família. Tem que ter paciência para trabalhar em família, mas vale muito. E respeitar o processo, né? Porque não é só chegar e ter os 200 mil. Tem todo um processo, que aí vem a mentoria, vem todo o aprendizado e cabe a você. Sim. Talvez o maior ROI da mentoria é esse. Talvez o maior ROI não é... Às vezes a pessoa pensa que é um manual, é um script. E talvez o maior ROI é você saber o que dá certo e o que não dá. Você modelar pessoas que você já acompanhou. São mais de 5 mil clínicas aceleradas no método Superdoutores. Eu acho que isso a gente tem algum know-how, né? Muito. É sempre uma honra tê-lo aqui com nós. E é sempre uma aula que você dá aqui pra gente. E eu fico muito feliz em tê-lo aqui conosco mais uma vez. E por todos os outros podcasts que teremos aí, com certeza, porque cada vez é um aprendizado a mais. E a gente sempre tem novidades, porque o mundo hoje tem muita informação, está sempre mudando. E você está sempre trazendo aqui pra gente em primeira mão muito conhecimento e muita informação para os nossos alunos, para os seus alunos e para os nossos parceiros. Obrigado, Rafa. Obrigado você, Carlos. Obrigado você por estar assistindo aqui o Facopcast. É isso aí, Facopcast, a nossa voz é a odontologia.